9. Mateus capítulo 9 e o versículo de 35 a 38. Mateus 9, de 35 a 38. Diz assim a palavra de Deus: percorria Jesus todas as cidades e povoados, e ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino de Deus e curando toda sorte de enfermidades e doenças. Vendo as multidões, compadeceu-se dela, porque estava aflita e exausta, como ovelha que não tem pastor. E então dirigiu-se os seus discípulos: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai ao Senhor da seara que mande trabalhadores à sua seara. Vamos orar primeiro. Senhor nosso Deus, glorificado e exaltado seja o teu santo nome, meu Deus. Eu estou aqui mais uma vez, agradecendo o Senhor pela oportunidade de pregar a tua palavra, Senhor. Mas fala nessa noite, através do teu Espírito Santo na igreja. Fala do nosso coração, ó Deus, que essa mensagem sirva de despertamento para cada um de nós. Em nome de Jesus e para a glória do seu nome, nós oramos e agradecemos. Amém? Meus queridos irmãos, hoje o tema da mensagem é: a missão de Jesus é a missão da igreja. A missão de Jesus é a missão da igreja. Alguns dias após a sua ressurreição, o Senhor Jesus deu uma missão à igreja: a pregação do Evangelho. Fato este que só se tornou viável porque de uma missão anterior cumprida pelo próprio Jesus, a sua morte e ressurreição. Jesus cumpriu a sua missão com maestria, desfazendo as obras do diabo, libertando os pecadores, resgatando das trevas os oprimidos e libertando muitos das garras do diabo. Mas, após a sua vitória sobre a cruz, ordenou a comunidade dessa grande obra a sua igreja. A missão da igreja é tão importante que o Senhor Jesus nos ordenou que rogássemos ao Deus Pai para que Ele envie mais trabalhadores para a sua grande seara. Meus queridos irmãos, nós estamos falando aqui sobre missões. Nós sabemos que quando se fala da seara, nós estamos falando do campo. Nós estamos falando na necessidade que existe, que Deus mande trabalhadores para seara, porque o campo é grande. Há muitas pessoas necessitadas de ouvir o Evangelho, de ser alcançado pelo poder da palavra de Deus. E por isso o próprio Jesus Cristo foi quem trouxe essa exortação, começando primeiro por Jesus, depois pelos seus apóstolos, e aí a igreja do Senhor Jesus dá continuidade. Então, cada um de nós temos esta responsabilidade de anunciar, de pregar o Evangelho, cada um de nós na igreja, porque quando nós se convertemos no Evangelho, nós somos discípulos de Jesus, e cada discípulo deve estar ganhando outro discípulo. Devemos evangelizar nos povoados, devemos evangelizar nas ruas, no lugar onde mora só uma pessoa. Devemos ser fiéis na pregação do Evangelho, como disse em Atos, no capítulo 1, versículo 8: seres minhas testemunhas, tanto em Jerusalém,
em Samaria e até aos confins da terra. Então Deus, Jesus Cristo, na verdade, está nos chamando para essa missão, para sermos testemunha dele. E o que é ser testemunha? É pregar o Evangelho. Muitas vezes você pode até pensar o seguinte: quando se fala em missão, você pode dizer, mas como é que eu vou tão longe? Como é que eu vou fazer missões transcultural, se Deus realmente não me chamou? Meus queridos irmãos, mas não basta só fazer missões, se for missões transcultural. Não basta só fazer missões em outros países, mas você pode fazer missões na sua rua onde você mora. Você pode fazer missões na escola onde você estuda. Você pode fazer missões no seu trabalho. Por isso devemos fazer isso, pregar o Evangelho, sem cessar em momento nenhum. Então esse convite, meus queridos irmãos, é para a igreja do Senhor Jesus, é para cada um de nós. Porque a igreja deve cumprir essa missão. Existe na Bíblia pelo menos 3 motivos pelos quais a igreja deve cumprir a missão ortogada por Cristo. Primeiro motivo pelo qual a igreja deve cumprir a sua missão é a questão da obediência. Devemos obedecer o chamado de Deus. Devemos obedecer a ordem que Jesus Cristo deu a cada um de nós. A igreja não está aqui na terra para fazer a sua própria vontade, mas a vontade de Deus. Quanto em terra, Jesus sempre quis comunicar o que viu de Deus. Por isso, no mundo, ele não fez a sua própria vontade, mas realizou as obras daquele que o enviara. E ele foi fiel à sua missão. E a missão que o Pai atribuiu a Jesus é a missão de salvar, é a missão de retirar a humanidade do reino das trevas, induzidos no reino da luz. E por sua vez, Jesus atribuiu à igreja a missão de comunicar a salvação. Em Mateus 28, 19 a 20, passagem correlata de Mateus 9, o Senhor nos usa 3 verbos no modo imperativo. Mateus 28, 19: portanto, vão, façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O 20: ensinando a obedecer a tudo quanto lhe ordenei, e eis que estarei com vocês todos os dias até a consumação do século. Então, na própria grande comissão, Jesus nos deu realmente essa ordem de ir por todo mundo, de pregar o Evangelho a toda criatura. E ele disse: eu ensinarei todas as coisas. Não é alguma coisa. Além de nós pregarmos o Evangelho, devemos ensinar a palavra, ensinar todas as coisas, discipular, doutrinar. Essa a missão da igreja. Meus queridos irmãos, ou seja, no imperativo, a obediência a essas ordens não é opcional. Devemos obedecer a Deus. O que é a palavra opcional? Não é uma opção nossa, é uma ordem. Jesus deu uma ordem a cada um de nós. Então todos nós devemos evangelizar. Eu tenho uma certeza absoluta que as pessoas que estão aqui, porque um dia foram evangelizadas por alguém, porque um dia alguém transmitiu a palavra, porque um dia alguém anunciou a palavra, e por isso vocês estão aqui hoje, por isso nós estamos aqui hoje, porque fomos evangelizados. Eu tenho certeza disso. Eu tenho certeza disso, não tenho dúvida. E é claro que nos dá alegria de hoje contemplar vocês aqui nesta igreja, glorificando a Deus com todo o ânimo, com toda a alegria, porque houve alguém que um dia pregou o Evangelho,
Porque houve alguém um dia que anunciou a palavra de Deus. Então, meus irmãos, devemos fazer missões, devemos plantar igrejas, devemos abrir trabalhos, novas igrejas, porque essa é a missão que Jesus deixou para nós fazermos aqui na terra. Note que o próprio Jesus Cristo fazia tudo aquilo que Ele nos mandou fazer, sendo que na passagem bíblica de Mateus 9, 35 e 36, Ele deixou um grande exemplo. É admirável o quanto Jesus amava as pessoas. Ele tinha e tem compaixão dos pecadores aflitos e desamparados. Segundo motivo pelo qual a igreja deve cumprir a sua missão: amor a Cristo e ao próximo. É o segundo motivo: amor a Cristo. Se nós amamos a Cristo, nós amamos ao nosso próximo. Porque é o que a palavra de Deus diz: se nós não amarmos ao nosso próximo, que estamos vendo a todo momento, como podemos amar a Deus? Por isso, meus queridos, eu creio com certeza que aqui nessa localidade, nesse povoado, há muitas pessoas que precisam ser alcançadas através da pregação do Evangelho. Não se preocupe, pregue, há tempo fora de tempo. Não se preocupe quando as pessoas vão se decidir, quando elas vão fazer as decisões, porque tudo vai acontecer no tempo de Deus. Uma certeza eu tenho: aqueles que Deus escolheu, aqueles que são eleitos de Deus, no dia certo, eles vão vir, eles vão entregar a sua vida a Jesus como Senhor. Eu tenho certeza disso. Por isso, meus queridos irmãos, pregue o Evangelho, continue pregando o Evangelho, continue com essa alegria ardente que há no coração de vocês, com essa alegria que há na face de vocês, pois eu tenho visto isso desde o momento que entrei aqui. Continue fazendo isso, porque assim você vai estar cumprindo com a ordem, assim você vai estar cumprindo com aquilo que Jesus realmente mandou que cada um de nós fizesse: pregar o Evangelho. Sabemos que só há um meio para a salvação: Jesus Cristo. É somente nós, os cristãos, temos esse pleno conhecimento. Como poderíamos então deixar de falar de Cristo? Tendo conhecimento das motivações anteriores, chegamos à conclusão que o ato de não evangelizar é um ato de profundo egoísmo. Sendo assim, um pecado é um pecado, devemos evangelizar, porque amamos o nosso próximo e não queremos vê-lo perdido eternamente. Eu tenho uma certeza absoluta, como todos os irmãos têm prazer quando ver alguém que estava jogado na mansão do pecado e foi alcançado através da pregação da palavra de Deus. Por isso continue pregando o Evangelho, por isso continue fazendo missões, por isso continue rogando ao Senhor que mande trabalhadores para a seara, mande pessoas, se coloque à disposição para pregar o Evangelho de Jesus Cristo, para alcançarmos aqueles que estão perdidos, sofrendo. Quantos estão jogados nas drogas, na prostituição? Quantos, na verdade? E precisamos pregar o Evangelho, porque temos certeza que no meio desse povo há muitos escolhidos de Deus que precisam ser alcançados através da pregação da sua palavra. Paulo dominava por este amor e estava disposto a sacrificar sua própria vida na pregação do Evangelho, em Atos 20, 19 e 24. Então muitas vezes temos que passar por lutas,
muitas vezes temos que passar por provações, e a palavra de Deus em Romanos, no capítulo 8, e o verso 28 diz o seguinte: porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então não é todas as coisas, ele não diz que é alguma coisa, é as lutas, é as provas, é as perseguições muitas vezes que acontecem nas nossas vidas, mas é por amor daquele que a palavra nos fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e ainda daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então não é nem para todo mundo. É um privilégio quando passamos por sofrimento, quando passamos por lutas, quando passamos por provas, mas não desistimos do Evangelho. Não desistimos em momento nenhum, porque o Evangelho a gente sabe que existem essas coisas. Nós vimos os nossos antepassados, muitos que foram enforcados, foram chicoteados com o apóstolo Paulo e outros, mas eles nunca desistiram de pregar o Evangelho, nunca desistiram de levar a palavra de Deus. Vamos analisar rapidamente Romanos 10, o verso 14 diz o seguinte: como pois invocarão aquele em quem não creram? E como creram naquele em quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, conformoso são os pés daquele que anuncia coisas boas. Como alguém pode ouvir se não há quem pregue? É necessário pregar o Evangelho. É necessário pregar a palavra de Deus. E aqui ele diz: conformosos são os pés daqueles que anunciam coisas boas, daquele que anuncia coisas novas. Meus queridos irmãos, nosso Deus, nesses últimos dias, Ele tem nos incomodado. Ele tem falado ao nosso coração. Ele tem colocado no nosso coração desejo de fazer missões. Ele tem colocado no nosso coração desejo de abrirmos trabalho. Desejo de abrirmos ponto de pregação. E eu não tenho um pouco de dúvida como isso vai acontecer no nosso meio. Eu não tenho dúvida. Porque nós colocamos no coração. Foi Deus que colocou no nosso coração esse desejo. E o que falta em nós só é para nós fazermos assim. Dizer assim: Senhor, eis-me aqui e envia-me. Porque muitas vezes nós dizemos: Senhor, eu estou aqui, mas não manda eu não. Manda o irmão fulano, manda Tiago. Então a gente tem que se colocar à disposição e dizer: Senhor, eis-me aqui, envia-me. Então, nós estávamos lendo hoje a respeito de Moisés, quando Deus chamou Moisés, e ele diz: Senhor, eu sou pesado de língua, eu não sei falar tanto, não sou um homem assim, que tem muita lábia. E Deus disse: é você mesmo que eu estou chamando. Por acaso é você que vai fazer o trabalho? Eu vou colocar a palavra na tua boca no momento. Então não fique preocupado, nunca diga: eu não tenho condições, eu não posso fazer, eu não sei falar. Mas se coloca à disposição de Deus, porque Deus, Ele capacita os seus escolhidos. Deus capacita os seus escolhidos. Aqueles que eles escolheram, Ele lhe dá capacidade, por mais simples que seja. E muitas vezes nós dizemos: eu não tenho condições, eu não sei falar, como disse Moisés, eu sou pesado de língua. Mas não diga assim: eis-me aqui, Senhor, estou à tua disposição. Amém. Porque Deus está chamando nesses últimos dias homens e mulheres de coragem, homens e mulheres cheios da unção do Senhor, para pregar
Evangelho de Jesus Cristo. Não temos nenhum poder de salvar ninguém, mas a missão de converter as pessoas, essa é a missão do Espírito Santo. Mas quem tem que pregar é nós. Quem tem que pregar é a igreja do Senhor Jesus. Eu sempre digo: que sentido tem uma igreja se ela não evangeliza? Se ela não é voltada para o evangelismo? Não tem sentido. Deus realmente deixou a igreja do Senhor Jesus para fazermos isso. Primeiro ele veio com seus discípulos, depois teve os 70 e assim foi se multiplicando a quantidade de pessoas. Nós vimos ali em Atos dos Apóstolos, quando fala da convenção de 3.000 almas, diz a palavra que cada dia seja acrescentado o número daqueles que ia sendo salvos, mas porque houve alguém que pregasse, que levasse a palavra, que levasse o evangelho. Terceiro motivo pelo qual a igreja deve cumprir a sua missão: consciência de que este é um grande privilégio. O ide de Cristo, em Mateus 28, em Marcos 15, não são uma obra humana, é uma obra divina. Vejamos esses textos maravilhosos de Isaías e Romanos. Quão formosos são os pés dos que anunciam o Evangelho. É uma declaração que fala sobre o glorioso ministério daqueles que proclamam a verdade de Deus. Foi o apóstolo Paulo que escreveu essa frase com base numa passagem no livro do profeta Isaías, Romanos 10, 15 e Isaías 52, 7. Isso significa que Paulo faz uma citação do Antigo Testamento, aplicando a mensagem de Deus através de Isaías e ao contexto da pregação do Evangelho pelo mundo. A expressão "quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas, coisas novas", é uma forma poética para indicar o quão bem-vindo eram essas pessoas, portadores de boas notícias, no contexto da carta aos Romanos. Essas boas notícias são as novidades de salvação, seja o Evangelho de Jesus Cristo. Que privilégio maravilhoso o Senhor Jesus nos deu de pregarmos o Evangelho, de cumprirmos a nossa missão. Meus queridos irmãos, eu tenho muita alegria de hoje me encontrar com 64 anos e, pela graça de Deus, dizer na turma: estou começando agora. Estou começando agora, enfrentando lutas, enfrentando as dificuldades, com toda certeza, mas Deus nos dando a vitória. Deus tem nos dado a vitória, na verdade, mas toda a nossa caminhada cristã foi com lutas, foi com dificuldades, mas quando eu começo a ver as ovelhas foram alcançadas através da pregação do Evangelho, e que eu tive o privilégio de falar do Evangelho, isso nos dá alegria. E esta é realmente uma palavra de incentivo que eu trago para vocês. Não perca as oportunidades. Não tenham perdido as oportunidades. É nas escolas, hoje estudando ainda. É quando estou pegando ônibus. É quando estou trabalhando. É quando encontro alguém no caminho ou no ponto do ônibus. Mas não deixo em momento nenhum de falar do Evangelho de Jesus Cristo. É na minha própria casa. Não deixo de falar do Evangelho de Jesus Cristo a momento nenhum. Porque é o próprio Espírito Santo é quem tem nos dado essa motivação. Meus queridos irmãos, se não for através do Espírito Santo de Deus, não temos motivação. Por isso precisamos buscar a presença de Deus, precisamos estudar a palavra, examinar as Escrituras, como diz a palavra em versículo 39.
Examinais as Escrituras, que são elas que testificam de mim, e só nelas encontrais a vida eterna. Por isso há uma grande necessidade verdadeiramente de examinarmos, de lermos a palavra, mas também de pregarmos a palavra, porque a palavra de Deus, o Evangelho, ela é o poder de Deus e a salvação para todo aquele que crê. A conclusão agora, vamos fazer a conclusão. O Senhor Jesus cumpriu a missão que foi ortogada pelo Deus Pai, ao vir a este mundo morrer por todos os pecadores. E o Senhor Jesus, por sua vez, nos deu uma missão: pregar o seu Evangelho. O que devemos fazer? Por obediência, por amor a Ele e com consciência de que essa não é uma tarefa qualquer, mas é um grande privilégio que Ele nos deu. É um grande privilégio. Não tem coisa melhor do que pregar o Evangelho. E eu sinto na face de vocês esta alegria. Eu vejo na face de vocês, no momento de louvor aqui, no momento que vocês estão cumprimentando uns aos outros, porque não tem coisa melhor do que nós chegarmos hoje e olhar para aqui e ver pessoas aqui que foram meus colegas de escola. Isso nos dá alegria, gente. Todo lugar que a gente chega, a gente encontra pessoas. Isso nos dá alegria. Vamos fazer uma aplicação. Eu gostaria de fazer a aplicação dessa mensagem. Você está cumprindo? Essa pergunta fica para cada um de vocês. E para mim também. Você está cumprindo a sua missão? Guarde no seu coração. Se a sua resposta for não, o que você está esperando? Gostaria de deixar um texto da palavra para a sua meditação. Isaías 60. Primeiro, levante-se e refugia, porque chegou a luz, a sua luz, e a glória do Senhor raia sobre você. Olhe, a escuridão cobre a terra, dessas trevas envolve os povos, mas sobre você raia o Senhor, e sobre você se vê a sua glória. As nações virão à sua luz, e os reis do seu fulgor, e os do seu alvorecer. Que Deus abençoe e que aplique essa mensagem no coração de cada um de vocês. Amém?